tarde a todas, a todos. Nós vamos dar início a esse seminário. Eu queria dizer duas palavras iniciais sobre a motivação que nos levou a organizar o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da Universidade de São Paulo e o Instituto de Estudos Avançados, a partir das questões que emergiram, em particular com as expressões mais recentes da crise, ficaram mais evidentes a partir dos problemas de ordem financeira da universidade, mas que, na verdade, no nosso entendimento, remetem para questões de fundo, questões mais permanentes do funcionamento da universidade, não só os problemas financeiros, uma greve que durou mais de 120 dias, ou mais de 100 dias, mas também questões que dizem respeito ao modo pelo qual a universidade vem se gerindo. Não é sempre que se pode reunir um mesmo grupo. Não é? Um ex-reitor da universidade, um ex-reitor da Universidade de Campinas, uma pessoa que teve uma extraordinária atuação na área do Ministério da Cultura, da Educação e do Conselho Federal e do Conselho Estadual de Educação, como a professora Eunice, o nosso o nosso pró-reitor de pesquisa, a colega Elizabeth Balbachevski, que é pesquisadora desta precisa área no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas, o professor Martin. Então, não é sempre que podemos reunir uma equipe, um time com esta qualidade. Eu vou passar, em primeiro lugar, a palavra para a professora Eunice Ribeiro Dura, que, num certo sentido, foi quem provocou esta reflexão com um artigo extremamente interessante e contundente que ela publicou no site do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas e no site da Qualidade da Democracia, e nos levou a essa reflexão. Há também vários outros artigos materiais que estão servindo de base. Um deles é um plano que foi, alguns anos atrás, elaborado pelo professor Renato Pedrosa, da Universidade de Campinas, juntamente com o professor Carlos Henrique Brito da Cruz, o diretor da FAPESP. São bases, são subsídios para esta discussão. E eu passo a palavra, em primeiro lugar, para Eunice Ribeiro Dura. Eu realmente queria que se fizesse alguma reunião desse tipo, e venho discutindo isso há muito tempo, especialmente com o professor Janotti. Nas discussões que nós tivemos, não é para promover aquele trabalho que eu fiz, o professor Janotti insistia muito em que nós devíamos partir para uma reforma da universidade, propor a reforma. E uma reforma que, na verdade, mobilize a universidade, não em função de aumentar o salário, não é, mas que mobilize a universidade em função, não é, da sua melhoria e da reforma. A questão da representação precisa ser inteiramente revista. A questão do número de conselhos superpostos, ela não representa uma descentralização, é o contrário. Nós temos uma série de conselhos em que tudo que vai para baixo tem que passar sucessivamente. Do ponto de vista administrativo, e da minha, não é, que tem uma carreira na qual antes não era assim, é um absurdo. Por que você precisa do Conselho do Departamento, da Câmara de Graduação ou de Pós-Graduação, da Congregação, depois do Conselho de Graduação ou de Pós-Graduação, para chegar lá no Conselho Universitário? Sabe, isso chega a demorar anos. É uma questão inteiramente absurda. Nós temos que transformar, não é, toda a visão dos conselhos rigidamente sobrepostos, de modo que eles vão todos fazendo o mesmo trabalho, examinando as mesmas coisas. O resultado disso... Aqui está um colega meu, o professor Cruz, que uma vez encontrei ele saindo do Conselho Universitário com 2 pastas de tamanho e uma cara tão absolutamente exausta. Não é? Você desculpe eu citar este caso. E eu disse, por que você está tão cansado assim? Ele disse, você não, Eunice, nós passamos um tempo enorme no Conselho hoje discutindo se os professores do Departamento X podiam ou não trancar suas portas com cadeado. E realmente, não é? A questão era de uma importância crucial, porque se alguém resolvesse trancar a porta para o cadeado, eu tinha que chegar ao Conselho Universitário, porque daí todos deveriam trancar com cadeado. E se aqueles não pudessem, nenhum professor da faculdade poderia
trancar com cadeado. Eu acho que isso dá um exemplo, não é, do fechamento que representa essa burocratização. Da minha experiência toda na CAPES, no CNPq, na Secretaria de Ensino Superior, depois no Conselho Estadual de Educação, no Conselho Federal de Educação, nunca tive conselho, não é, que funcionasse bem com mais de 15 pessoas. Sabe? Nós temos um conselho de 120. Agora, um conselho de 120 não é um conselho, isso é uma assembleia. Né? Qualquer discussão fica praticamente impossível dentro de um conselho desse tamanho. E uma coisa inicial que nós tínhamos que fazer é reduzir o número de conselheiros e que eles trabalhem basicamente em câmaras, muito mais do que isso. Eu diria que o único jeito de não resolver esse problema, o mais fácil seria, em vez de 2 representantes por unidade, de 1. Mas eu acho que a representação para a unidade é assim como representação por Estado. Cada um está lá dentro para tratar do seu interesse. Eu acho que a representação devia ser por área de conhecimento. E, finalmente, não é, nós temos que tratar do problema dos funcionários. A questão dos funcionários é o seguinte: os nossos funcionários não estão preparados para exercer as novas funções que a complexidade do trabalho hoje exige. Então, uma questão fundamental é que nós não temos funcionários capazes de lidar com a correspondência estrangeira. Somos uma universidade que sequer é internacional, e o professor tem que escrever todas as cartas e responder a todos os questionários. Não temos alguém que trabalhe, digamos, na produção dos relatórios. O professor tem que fazer exatamente tudo isso. E, principalmente, nós não temos quem organize a prestação de contas. Quer dizer, nós precisamos ter funcionários bem pagos, sim, mas funcionários de alto gabarito. Nós temos que ter essas pessoas, não é, dentro dos departamentos, porque, agora eu vou citar a Luísa Volinek, não é? Porque uma das razões pelas quais nós temos aumento, o número de funcionários é tão grande, é porque, além de ficar a maior parte do trabalho burocrático com os docentes, né? Antigamente, digamos, o funcionário não é, era um auxiliar do docente, você mandava ele fazer as coisas. Não é? Agora, nós somos, na verdade, responsável por uma parte da administração que não nos cabe. Quando o grande chefe de projeto fica o tempo inteiro, não é, fazendo a administração. Se não há uma pessoa que possa ser competente o suficiente, não é, para fazer a prestação de contas, a gente não contrata. Então, quando finalmente a questão da Elisa Volinek, não é, que quando eu entrei na CAPES tinha um problema central, é que todo mundo tinha que usar o computador central. Daí chamamos uma física que foi diretora da CODAG, não foi? Professor Guarabella, para fazer lá uma revisão de modernização de todo esse aparelho, e eu perguntei para ela: olha, Elisa, o que afinal eu tenho que fazer lá? Ela disse: isso é muito simples, não sei se você pode fazer. Nós temos lá 27 pessoas, não é, que funcionam naquele computador. Todas incompetentes. Nós temos que substituir por 3 competentes, porque a soma de incompetências não se transforma em competência. A soma de incompetência só produz mais incompetência. Extremamente provocativa a intervenção da Eunice, abre um leque de questões muito amplas que se refere não apenas a questões de representação, de administração, mas também da estrutura e da burocracia da universidade. Eu passo em seguida para a professora Elizabeth Balbachevski, que é coordenadora da área de pesquisa deste tema no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da universidade. A governança da universidade, das universidades latino-americanas em geral, e eu acho que a USP, infelizmente, não se afasta dessa realidade, é bastante arcaica, é bastante antiga, e ela toma como modelo uma universidade que não existe mais, porque é uma universidade relativamente insulada da realidade da sociedade, que tinha um conjunto relativamente limitado de funções dentro da sociedade, entre elas a principal, a formação da elite profissional do país, tá certo? Mas essa universidade ela não existe mais. Hoje em dia, a universidade, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, ela está no centro da rearticulação da economia
da economia que existe hoje em dia. Nosso modelo de autonomia, ele é um modelo muito sui generis, porque ele é um modelo que um professor alemão, um professor, aliás, suíço, Dietmar Braun, chama de delegação cega, ou seja, o Estado ele entrega o recurso para a instituição e ele considera que o que quer que aquela instituição faça, ela está fazendo, o que é o interesse do Estado. E isso não é mais uma realidade, em praticamente nenhum lugar do mundo. A universidade, por exemplo, europeia, migrou para essa lógica de uma universidade autônoma do ponto de vista financeiro, ela migrou dentro de uma lógica contratual, onde a universidade negocia com a sociedade a ampla gama de serviços e de funções e de atividades e de produtos que ela é capaz de trazer. Tá certo? Eu acho que esse é um dos elementos importantes da crise de governança da universidade. A universidade não tem canais estáveis de negociação com a sociedade. E isso acaba redundando na experiência que nós tivemos agora, quer dizer, a universidade está na crise que ela está, e a sociedade praticamente ignora esse fato. Fala assim, isso não é meu problema, eu dei o dinheiro para você. O que vocês fizeram com o dinheiro não é mais nosso problema. Tá certo? Esse grau de estranhamento ele é produto de um desenho institucional que não produz um lugar, um canal estável de negociação e de articulação da instituição com a sociedade. Que canais seriam esses? Na experiência internacional, praticamente todas as grandes universidades, o professor Burton Clark chegava a dizer que uma universidade sem um Board of Trustees não poderia sequer ser considerada uma universidade. Isso não existe na nossa universidade. Ora, o Board of Trustees, a Assembleia de Governadores, né, como da Universidade da Califórnia, ele é o quê? Ele é, ao mesmo tempo, um espaço de negociação dos interesses acadêmicos com os interesses da sociedade. Ele é um buffer importante para proteger a universidade da lógica político-eleitoral que tende a predominar, evidentemente, e isso não é nem um pouco ilegítimo, dentro de uma Assembleia Legislativa, dentro do governo de Estado, etc., etc. Eu acho que esse é o primeiro momento. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que nós não sabemos contar a nossa história para a sociedade. O ensino de graduação, nosso problema não é que o ensino de graduação seja ruim, é que, por mais que nós queiramos, nós só temos 10 mil vagas para oferecer no vestibular. E o Estado de São Paulo forma, todo ano, quase 400 mil estudantes no ensino secundário. Portanto, a Universidade de São Paulo, nem mesmo a Universidade de São Paulo, a de Campinas, a Unesp e mais todo o setor federal, que, aliás, é bastante pequeno em São Paulo, não vão conseguir responder a essa demanda. Tá certo? Agora, essa pétula nos deslegitima diante da sociedade. Por que ela nos deslegitima? Porque nós não sabemos explicar para a sociedade por que é que fazer a pesquisa dentro da universidade é tão importante. E, mais uma vez, não sabemos mostrar porque nós não temos um canal estável de negociação da universidade com a sociedade. E isso torna, mais uma vez, um problema absolutamente fantástico para o reitor, porque o reitor é a única força a única pedra que resiste à pressão centrífuga que vem de todos os corpos da universidade para aumentar os gastos. Quando o reitor não é capaz de dizer não, a universidade entra em crise.